Pessoal, minha gente, antes do conteúdo aí desse vídeo que vai subir dos carros, estou fazendo aqui essa introdução, porque eu tive um problema no áudio, mas isso só foi percebido na hora que eu subi o vídeo. Então, assim, já estou avisando que o vídeo está com problema no som, ok? O que acontece? Eu não gravo outro vídeo porque meu vídeo não é só leitura de texto, né? Tem uns comentários aí na sequência. E eu não teria como reproduzir os comentários porque eu não faço roteiro, eu não sigo o protocolo. A coisa acontece espontaneamente. Então eu optei por manter o som original, há alguns ruídos no som. Estranho porque eu estava com o microfone, ele estava conectado, mas eu não sei aí se não houve algum problema de conexão do próprio microfone, tá bom? Então eu preferi fazer aqui esse pequeno aviso para vocês já estarem cientes que a qualidade do som que vai subir aí na sequência do vídeo, que vai seguir na sequência, felizmente não ficou muito bom. Tá bom, minha gente? Mas acredito que dê para aproveitar o conteúdo, certo? Fiquem com Deus. Obrigada e desculpe aí pelo transtorno, tá bom? Beijo! Hello! Titia chegou, minha gente. Deixa eu ver se o microfone tá ligado aqui, tá? Titia chegou e hoje eu vou fazer uma leitura do Instituto Bioscar, ok? Esse texto é de 2017. É um texto do dia 23/11/2017. O título é Diante da Alma. Embora. O tambor de duas faces de canção estrelada, o xamã que tinha o dom de levar a sabedoria do seu povo através das palavras, rufava em ritmo compassado quando cheguei ao seu lugar de poder. Este local era próximo à sua casa, no alto de uma montanha no Arizona, em um pequeno platô, onde, além da bela paisagem e profundo silêncio, me chamava a atenção uma árvore bem antiga, em um improvável equilíbrio, bem na ponta de um penhasco. Ele dizia que todos têm um lugar onde sentem com maior intensidade a ligação com o grande mistério, o invisível que permeia e atua no visível, na harmonia entre a força e a sutileza da vida. A minha viagem para encontrar com o xamã já estava programada há meses, mas perto da partida a adiei várias vezes em razão de alguns acontecimentos. Tudo começou em um evento, no qual a minha agência de publicidade, embora pequena, havia sido premiada pela originalidade de um anúncio. Uma famosa atriz, mulher lindíssima, tinha sido contratada para apresentar a cerimônia de premiação. Foi ela quem puxou o assunto comigo quando nos esbarramos no coquetel que aconteceu logo após. Ela fez elogios ao meu trabalho e mostrou interesse em saber mais. Eu fiquei apaixonado ao ouvir o som das suas palavras, enquanto olhava para aquele rosto angelical, emoldurado pelos cabelos encaracolados que lhe desciam pelos ombros à mostra. Ali começou um romance. E também a minha agonia. Os primeiros dias foram de muita euforia. Além do troféu, aquela noite tinha me presenteado com uma mulher que era um sonho para a grande maioria dos homens. Em todos os lugares que íamos, as pessoas se viravam para nos observar. Eu me sentia enorme e poderoso. No entanto, esse relacionamento acarretou várias mudanças, tanto pessoais como profissionais. A mais significativa foi o término do meu namoro com a antiga namorada, que já durava um bom tempo. Esta, embora não tivesse nenhuma pequena parte da beleza e do glamour da atriz, era uma pessoa adorável, bem-humorada, inteligente e sensível. Ela colaborava de maneira decisiva para uma convivência extremamente agradável. Como morava em outra cidade, nos víamos apenas nos finais de semana, mas eram dias de passeio ao ar livre, ótimas conversas e muitas risadas. Por vezes, gostávamos de ficar em casa, seja na dela, seja na minha. Um livro, uma xícara de café e a presença do outro eram suficientes para nos alegrar a alma. A vida parecia suave.
Com a atriz, eu estava sempre em festas e badaladas reuniões sociais, na casa de alguém importante, em restaurantes finos entre holofotes e paparazzis. Era como se me fosse permitida a realidade de um mundo apenas conhecido na ficção. A vida girava em rotação acelerada. A outra mudança foi no meu trabalho por dois motivos. Um, porque eu comecei a precisar de mais dinheiro para bancar minha recente vida social. Não era barato aquela existência estonteante. Tive que mudar o estilo básico de vestir. Passagens aéreas e hotéis elegantes passaram a fazer parte do meu cotidiano. E este dinheiro não estava sobrando em minha conta corrente. Não era só. Inconscientemente eu me sentia obrigado a ganhar um prêmio todos os dias para que a minha bela e famosa namorada continuasse a admirar seu anônimo par. Isso fez com que o meu humor e paciência se alterassem com as pessoas que trabalhavam comigo, trazendo vários atritos. Passei a procurar os velhos amigos apenas para que eles pudessem me admirar. Eles logo se cansaram. Embora a leveza tivesse me abandonado, de alguma maneira aquela vida me embriagava e eu queria mais. Sem que eu me desse conta, a minha vida seguia em espiral descendente de agonia e desequilíbrio, até o dia em que briguei com a jovem e competente chefe da equipe de criação da minha agência. Eu cobrava dela mais perfeição e genialidade. O meu sócio me chamou para uma conversa e me aconselhou a tirar as férias adiadas. Pensei em recusar, mas fui surpreendido pelo fim do romance com a bela atriz através de uma mensagem pelo celular. No dia seguinte, vi fotos dela com um novo namorado, um conhecido diretor de cinema, na internet. Nesse instante, quando olhei à minha volta, tudo me pareceu destruído. Foi quando parti ao encontro do Canção Estrelada. A porta da casa do xamã nunca ficava trancada. Entrei, deixei minha bagagem na sala e perguntei a uma vizinha por ele. Ela disse que Canção Estrelada tinha saído mais cedo, levando seu tambor, uma sacola tiracolo e uma manta. Não tive dúvidas de onde eu encontraria. Quando cheguei, ele apenas me olhou e continuou a entoar uma bela canção em seu dialeto nativo. Entendi como uma permissão. Sentei-me à sua frente. Ao final, nos cumprimentamos e eu lhe pedi ajuda. Falei que ele era meu guru. Disse que sabia de sua intensa conexão com a esfera invisível e roguei que ele intercedesse por mim em busca de auxílio. Acrescentei, sem que precisasse, que eu estava muito mal. Também contei tudo o que havia passado. O xamã me olhou com compaixão, mas disse com firmeza: eu não sou um guru. Eu abro mão do personagem por entender que atrapalha mais do que ajuda. A conexão se torna possível quando há o encontro com o sagrado. Posso orientar quanto ao encontro, nunca o substituir. O sagrado habita dentro de ti e esse encontro é pessoal e intransferível. Ponderei que eu estava completamente desorientado e sabia do enorme poder dele. Confessei que eu precisava que ele me conduzisse por um atalho. Eu não conseguiria suportar uma longa espera. O xamã me explicou com paciência. A natureza não dá saltos. Na espiritualidade também se anda devagar. Não há atalhos, apenas o caminho. Não é possível chegar ao destino sem enfrentar toda a travessia. Ela te molda e te prepara, embora haja indispensável solidariedade durante o percurso. O caminho é solitário. Ninguém pode fazê-lo por ti. As dificuldades surgem na exata medida das lições que nos são necessárias. Aproveite cada uma delas. O caminho nos devolve na exata medida dos nossos passos. Ele é sábio, justo e amoroso. E por vezes lhe parecer rigoroso, não tenha dúvida. São apenas as necessárias correções de rota, com a firmeza adequada à incompreensão do andarilho. Um dia você será um mestre de si mesmo. Todos serão, cada qual ao seu tempo. Falei que eu não sabia como fazer. Canção Estrelada, ao seu jeito, não me negou ajuda e disse:
O absoluto é a luz. A casa da luz é a alma. A estrada para a alma é o silêncio. O encontro acontece quando a alma se manifesta. O encontro ocorre no mergulho profundo de si mesmo, onde não há máscaras nem ilusões. Então, é possível o entendimento, a transformação e o retorno para dividir com o mundo as virtudes desse novo ser, diferente e melhor a cada dia, em sucessivos trajetos de ida e volta como valiosos trechos de uma viagem sem fim. Mas, esse tal poder que você atribui a mim, ele é simples e está disponível a todos. Basta aprender a usar. Cada pessoa é única, mas ninguém é especial. Caso contrário, a escala de harmonia e justiça do universo estaria quebrada. Todo poder surge quando levamos o ego para conhecer a alma. O poder cresce na medida que o ego se afina à alma e passam a entoar a mesma canção. Então, a alma passa a participar cada vez mais das suas escolhas. Através da alma, as sombras, ocultas sob o manto das paixões, tão comum a todos nós, que tanto motivam o ego e as escolhas, serão aos poucos iluminadas e transmutadas em luz. As paixões darão lugar ao amor. Tudo o que é instrumento de dominação se transforma em ferramenta de libertação. Essa é a cura. Assim nascem as suas asas. Acrescentei que ele emanava uma energia forte que fazia com que as pessoas se sentissem bem ao seu lado. Canção Estrelada sorriu com humildade e disse: claros ou turvos, irradiamos os sentimentos que trazemos no coração e as ideias que movimentam as nossas escolhas. Isso determina a frequência das nossas vibrações e o conforto que proporcionamos a quem está ao redor. Diante do conflito, podemos agir com irritação e violência ou com serenidade e mansidão. Quando nos envolvemos em sintonias de leveza e paz, as soluções se tornam mais claras, sábias e amorosas. Isso costuma revelar o quanto da alma já é capaz de se manifestar no indivíduo. No entanto, nos acostumamos aos impulsos das paixões, aos vícios dos condicionamentos socioculturais, à opinião alheia. Consideramos normal desistir dos sonhos. Chegamos a nos convencer de que a escuridão é um bom lugar pelo absurdo argumento de inexistir outro. Então, sofremos pelo vazio que criamos, como aquelas cidades cinematográficas que são apenas bonitas fachadas, sem qualquer estrutura em seus fundamentos, e desabam na breve ventania. Entrar no caminho é mudar o sentido da existência. Aqui tem tudo o que você precisa para passar alguns dias em solidão. Adiante, há uma nascente com águas límpidas. Volto para te buscar. O susto me emudeceu. Atônito, fiquei olhando o xamã descer a montanha com seu tambor de 2 faces, enquanto eu tentava concatenar as ideias. Na bolsa havia frutas secas e fósforo. Acendi uma fogueira com a chegada da noite e, em razão do cansaço da viagem, dormi profundamente. No primeiro dia, não demorou para eu me entediar. Logo, a bela paisagem se tornou cansativa e o canto dos pássaros uma chatice. Achei uma estupidez o que Canção Estrelada fazia comigo. Pensei em não permitir, me levantar e ir embora. Aquela mesmice me irritava. Vieram-me à mente todas as situações recentes. Lembrei-me de como minha bela e famosa namorada tinha sido cruel e desleal comigo. Eu lhe tinha oferecido o melhor que havia no meu coração, sem contar as despesas que fizeram desmoronar as minhas economias. Em troca, o que recebi? Dor e desilusão. Depois, pensei na briga com a chefe de criação da agência, de como ela tinha sido ingrata com as oportunidades de trabalho oferecidas por mim a ela na agência. Sem dúvida, era uma insolente. O dia foi doloroso e, quando chegou a noite, diante da fogueira, custei a pegar no sono. E eu me sentia desconfortável por estar em um mundo difícil de se viver. No segundo dia, acordei mal-humorado, com os passarinhos beliscando as frutas secas que me serviam de alimentação. Espantei-os com xingamentos como se fossem inimigos. Em seguida,
Devorei tudo, esvaziando o saco. Procurei me acalmar. Sentei-me à beira do penhasco e raciocinei que havia duas escolhas centrais. Eu poderia descer a montanha imediatamente e abandonar os ensinamentos que Canção Estrelada me propôs, de cuja utilidade eu duvidava, ou tentar me adaptar àquela situação para extrair o melhor que ela pudesse me proporcionar, nem que fosse dias mais agradáveis até o retorno do xamã. Optei por esta. Com o passar das horas, senti fome. Embrenhei-me pela mata em busca de algo comestível. Não demorou muito. Encontrei um arbusto repleto de pequenas amoras. Coloquei várias na sacola e retornei. Aquele passeio, somado ao fato de eu ter superado a dificuldade com a fome, me fez bem. No final da tarde, acendi a fogueira e fiquei observando o entardecer por um tempo que não sei precisar. Quando me dei conta, o fogo tinha consumido os gravetos e o céu estava salpicado de estrelas. Percebi que eu não olhava mais a paisagem. Eu olhava para dentro de mim. Pensava em como eu poderia realizar esse encontro comigo ou o encontro com a minha alma, de que Canção Estrelada tanto falava. Na prática, como era isso? Não tinha a menor ideia. Distraí-me, encantado com a beleza do céu e as infinitas estrelas que o iluminavam. Eu não me lembrava da última vez que havia parado para olhar as estrelas. Recordei de uma imagem enviada por uma sonda espacial, quando de passagem por Saturno, mostrando como a Terra não passava de uma pequena gota d'água no oceano da Via Láctea. Os astrônomos sustentam que o sistema solar não passa de um acanhado detalhe diante da imensidão do universo. Este, segundo os físicos, vive em expansão contínua. Impossível não enfrentar a realidade de como nos iludimos grandes e especiais, quando na verdade somos pequenos e singulares, como a Terra. Nisso reside a minha e a sua beleza. Percebi que era primordial eu incorporar esse conceito para me equilibrar com tudo e todos ao meu redor. Naquele instante, entendi a importância da humildade para descobrir quem eu sou, para me situar na imensidão e fazer parte dela com todas as suas possibilidades. Pensei em como eram ridículos todo o meu orgulho e vaidade, duas das paixões que me moviam e supostamente me engrandeciam, quando no fundo apenas tentavam esconder a minha fragilidade. Ri da ignorância que me aprisionava no sofrimento. Entendi que para renascer é preciso entender quem ainda não sou, para somente depois conceber tudo aquilo em que posso me transformar. Impossível conseguir isso sem humildade. A humildade é o gatilho da evolução. Enquanto acreditar que sou especial, superior a tudo e a todos ao meu redor, estarei negando a necessidade de evolução. Assim, desperdiço o poder concedido pelo universo, pois abro mão das transformações e expansões oferecidas. Naquele instante, ficou claro que a grande viagem não era para Londres, Nova York ou Pequim, e sim para encontrar e dar voz à minha alma. Nela nasce toda a força. Não me lembro da hora em que peguei no sono. Acordei revigorado no terceiro dia. Os passarinhos se fartavam com as poucas amoras que tinham sobrado. Sorri para ele. Levantei-me sem pressa e me encantei por um longo tempo com a bela paisagem das montanhas. Elas me pareceram ainda mais bonitas. Lembrei da noite anterior e pensei em como eu poderia aplicar a humildade como ferramenta de transformação. Veio à mente o romance com a atriz. Dessa vez, ao invés de me sentir injustiçado, banhei os fatos com a luz da humildade. Admiti que eu havia me envolvido por pura escolha, movido pelas paixões, do orgulho e da vaidade. Na verdade, nunca houve amor, apenas o meu ego, sedento por brilho, a me enganar quanto aos sentimentos envolvidos. Eu me permiti viajar no mundo dela. A ilusão me levou a viver os valores de vida escolhidos por ela. Diga-se, nem certos, nem errados. O contrário disso seria tornar a escorregar na ideia de que sou especial ou superior, conceito onde surgem o distanciamento e a separatividade que tanto sofrimento causa. Sou único, nem melhor, nem pior, apenas diferente.
Daí a importância de cada indivíduo, todos singulares e belos, para completar e colorir o maravilhoso mosaico da vida. Entendi que ela não tinha me feito qualquer mal deliberadamente, apenas vivia do jeito que sabia e gostava. Ela tinha esse direito. O estranho naquele mundo era eu. Logo, as consequências me foram justas. Cabia a mim respeitar, aprender e seguir em frente. Eu não poderia exigir dela a perfeição que eu também não tinha para oferecer. Perdoei a mim e a ela. Foi quando me senti envolta em uma agradável atmosfera de liberdade e compaixão. Decidi que, quando voltasse, iria procurar minha outra namorada anterior à atriz para dizer que tinha sido um sonho. Não sei se ela aceitaria reatar o romance, mas a ideia de tentar me alegrou. Com igual sentimento, eu envolvi mentalmente a situação com a moça que chefiava a equipe de criação da agência. Com honestidade, era preciso confessar que a ganância e o desequilíbrio imperaram sobre as minhas vontades. Em verdade, eu tinha transferido para ela os anseios, desejos e incompletudes do meu ego exacerbado. Não satisfeito, a culpei, provocando-o conflito. Por justiça, eu tinha que admitir a sua enorme competência e talento. Faltava dizer para ela o que eu acabara de falar para mim mesmo. O prêmio, ganho pela agência, era muito mais mérito dela e da sua equipe do que meu. As exigências eram frutos do meu desequilíbrio. Eu iria procurar a jovem e lhe pedir desculpas. Senti-me feliz por tê-la trabalhando ao meu lado. Quando me dei conta, não havia montanha, pássaros nem floresta. Apenas o silêncio absoluto. Fui envolvido por uma agradável beleza. Sem saber, eu havia chegado à porta da minha alma. A humildade e a compaixão tinham me levado até lá. As virtudes são os veículos adequados para transportar o ego à alma. Se a humildade e a compaixão tinham me levado o ânimo, perdão, se a humildade e a compaixão tinham me elevado o ânimo e permitido tamanha leveza, se a honestidade e a coragem no trato comigo mesmo havia me oferecido uma breve noção de justiça e perdão, pensei em como eu me sentiria ao incorporar ao meu jeito de ser e viver outras virtudes além dessas, como gentileza, mansidão, paciência, sensatez, pureza, fé, as quais, como quase todos, eu já ouvira falar, mas ainda não conhecia. Tornou a passar um longo tempo até que Canção Estrelada chegou. Quando o xamã viu meu semblante, sorriu satisfeito. Não foi necessária qualquer palavra para explicar. Eu lhe agradeci por ter me proporcionado aquela vivência. O homem que desceria a montanha era outro daquele que a subiu. O xamã estendeu uma manta, se sentou, acendeu seu inconfundível cachimbo com fornilho de pedra vermelha, baforou várias vezes, me entregou o cachimbo em cerimônia de comunhão entre almas e disse: muitos buscam uma experiência espiritual, a maioria somente quando diante de um problema de difícil solução. Chegam em busca de ajuda rápida e anseiam por algum fenômeno sobrenatural. As dores da alma precisam de entendimento e transformação, de dentro para fora. Nenhuma exigência religiosa ou filosófica atingirá os patamares mínimos se o indivíduo não se aventurar a sair da superfície da existência para um mergulho fundo de si mesmo. Lá está a alma. A alma é a essência do ser, o berço do amor, o elo com a vida, é a sua parte no todo. Apenas através da alma podemos pulsar toda a força e poder do universo. Quando as paixões nos movem, o amor fica de lado. Quando o amor é esquecido, abdicamos da nossa essência. Quando nos afastamos de nós mesmos, ficamos sem conexão com o grande mistério. Longe da alma, a vida perde a clareza, o sentido e o sabor. No entanto, mantenha a humildade e aperfeiçoe as demais virtudes todos os dias. Você apenas chegou
em uma primeira vez, à porta da sua alma. Nem ao menos entrou. Lá dentro existe um mundo ainda desconhecido e fantástico a ser revelado. Encante-se e extase. Quantas vezes na vida a gente se deixa dominar pelo ego? Ego de ser aceito, ego de ser reconhecido, ego de ser bajulado, ego de viver num mundo que muitas vezes não é o nosso. Quantas vezes? Quantas vezes a gente verdadeiramente tem a coragem de mergulhar dentro de si e de percorrer um caminho que nos coloque diante da nossa alma? Porque é uma coisinha desconfortável de fazer. Mas se a gente realmente deseja uma vida plena, não dá para pular essa parte. Veja, né, tomando aqui a própria história dele, né? Ele tinha uma vida tranquila, na profissão, no amor, nas finanças, mas quando ele se viu diante, né, de um quadro onde ele poderia ter uma vida glamourosa, namorando uma atriz, frequentando lugares, né, estonteantes, a vida dele se transformou radicalmente. E não porque isso seja ruim, esse tipo de vida, de lugar é ruim. Essa frase aqui que ele falou, né? Ela tem a liberdade de viver a vida dela. Não está certo nem errado, é a vida dela. Porque se eu julgar certo ou errado, eu estou me colocando novamente, né? Me achando superior. Achei fantástico. Então não é porque é por conta da vida, é porque não era a vida dele. Ele tentou se enquadrar num padrão, num tipo, num ritmo de vida que não era o dele. O erro é esse. E muitas vezes, para quê? Para fazer bonito para os outros. Sempre os outros. Essa doença chamada os outros. Para os outros, não é nem me admirarem, porque no fundo o que a gente quer é ser invejado. Eu faço isso para os outros me invejarem. Eu não sei quem é pior nessa história, se quem inveja ou quem quer ser invejado. Eu não sei qual dos dois está no nível mais. Que energiazinha do capiroto é a inveja. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem que falar assim, porque tem cada trabalho feio, né? O pessoal manda macumba para os outros. Primeiro que macumba não existe. Macumba não é que não existe. Macumba é um instrumento musical, mas vocês estão entendendo o que eu ia falar. A pior macumba que existe é a inveja. Vocês já ouviram falar no seca pimenteira? Tem gente que tem um olho, mas tão obeso de gordo, que seca até pimenta. Pimenta é um troço difícil de secar. Aí você vai ver as bichinhas para tudo, oi, a moada. Agora, a pessoa desejar ser invejada, realmente falta algumas dezenas de parafusos. Olha, gente, eu peço desculpas aí pelo barulho das motos, mas eu não tenho o menor controle sobre isso, certo? Essa coisa de querer os holofotes, né? Parece que a gente está o tempo todo buscando a aprovação dos outros. A gente busca a aprovação dos outros quando a gente não se aprova. E você não precisa da aprovação de ninguém. Agora, ele fala aqui de coisas, né, com relação à questão da humildade. Ser humilde, no meu entendimento, é se entender e se aceitar como é. Há uma distorção muito grande dessa palavra, né? Quando ele se deu conta de que aquela vida não era a vida dele, ele começou esse caminho, né, de volta para si mesmo. Estava aí tão nublado pela vaidade, pelo ego, pelo glamour, pela ilusão de uma vida
como eu disse, que não era dele. E quando ele vai procurar, né, Canção Estrelada, o Canção fala que, né, ele não é guru, né, que a conexão ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível. Cadê o trechinho? Eu não sou o guru. A conexão se torna possível quando há um encontro com o sagrado. Eu posso orientar quanto ao encontro, nunca o substituir. O sagrado habita dentro de ti, e esse encontro é pessoal e intransferível. Ninguém pode realizar um trabalho interno por ninguém. Existem pessoas que podem ser orientadores de fato. Podem ser aqueles seres que podem colaborar para que esse encontro se dê de uma forma mais consciente. Eita! Mas jamais outra pessoa fará o trabalho que cabe a você fazer. E, aliás, não dê esse poder a ninguém. Ele é seu. Os caminhos da vida são percorridos de forma solitária. Os caminhos, né? O caminho espiritual, a tua vivência, ela é um caminho solitário. Nós estamos rodeados de pessoas, a gente pode compartilhar muitas coisas, mas o que acrescenta, o que nos marca, o que nos leva, né, a continuar ou a estagnar, isso é individual. A natureza não dá saltos. Na espiritualidade também se anda devagar. Não há atalhos, apenas o caminho. E não é possível chegar ao destino sem enfrentar a travessia. Ela te molda e te prepara. Embora haja a solidariedade durante o percurso, o caminho é solitário. E as dificuldades surgem na exata medida das lições que são necessárias. Aquilo que a gente precisa aprender, a vida traz. E enquanto nós não assimilamos, as lições continuam. E assimilar as lições é entender exatamente o que aquilo quer nos dizer, o que aquilo nos acrescenta, o que nós precisamos soltar. Se nós não estamos vivendo no ego, na arrogância, na prepotência, na ilusão de achar que somos melhores do que os outros, nós estamos vivendo um tempo em que isso é muito pertinente, porque como eu já cansei de dizer aqui, tem gente que acha que porque sabe muito, está acima dos outros. Se bobear, você está abaixo. Porque sabendo o que você sabe, você não coloca em prática o que deveria colocar. E tem gente que não sabe de nada e coloca em prática o basicão, que nada mais é do que as virtudes da alma. É muito importante que a gente pare para fazer essa análise. Será? O será que a gente tem que ter não é o duvidar da nossa capacidade de conexão. É o será do será que eu estou fazendo presepada? Será que eu não estou me deixando arrastar, né? Pelo ego? Pela arrogância? Será que eu não estou me perdendo na falsidade comigo mesmo? Veja que durante, né, os dias que o Iosfaz esteve nas montanhas, no primeiro dia, né, no segundo dia ele acordou já de mau humor, espantando os passarinhos que tinha comido as frutas dele. Se bem que se tivesse comido minhas frutas, eu também não ia ficar muito bem-humorada, não, estando num lugar onde eu não tenho comido. No terceiro dia, do segundo para o terceiro, quando ele foi fazendo as avaliações dele, quando ele acordou, ele era outra pessoa. Veja, o cenário era o mesmo. A mesma montanha, o mesmo pássaro, o mesmo céu. O que mudou foi o olhar dele para aquilo tudo. Por quê? Porque ele mudou internamente. O mundo interno dele mudou. A sua visão ou a sua percepção de mundo mudou também. Às vezes a gente tem um céu inteiro para contemplar e a gente está reclamando de uma coisinha totalmente dispensável no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem um mundo ao nosso redor nos oferecendo milhões de coisas boas, mas a gente se arrebenta
por conta de uma pessoa ou de uma situação que não deu certo. E para de olhar para as belezas e maravilhas que a vida nos oferece. É esse será que a gente tem que ter? Será que eu não estou desperdiçando meu tempo aqui, dando valor demais para uma coisa que... Não que aquilo não deva ser resolvido. A pergunta é, será que eu não estou dando poder demais? Existe o problema? Eu vou dar a ele a dimensão que ele tem, vou resolvê-lo. Eu não vou maximizá-lo. Porque é aí que a gente se perde, quando a gente dá peso demais aos problemas. Mais uma vez, o real é lidar com o real. Nenhum problema é maior do que a gente. Nenhum problema, por mais difícil que seja, é maior do que a gente, é maior do que a nossa capacidade de superar. Essa frase aqui, eu achei assim, fantástica. O absoluto é a luz. A casa da luz é a alma. A estrada para a alma é o silêncio. O encontro acontece quando a alma se manifesta. O encontro ocorre no mergulho profundo de si mesmo, onde não há máscaras nem ilusões. Ou seja, onde é o real. Sem personagens, sem expectativas, sem querer parecer isso ou aquilo outro. Onde você se acessa exatamente como você é. Eu acredito que muitos dos conflitos que a gente vê hoje, de pessoas passando certos problemas, é porque elas não se aceitam como são. É porque elas ainda, mesmo que inconscientes, querem se moldar para serem, às vezes, aceitas num mundo que não é o delas, como eu disse. Se aceite e você não vai precisar da aceitação de ninguém. Se ame e você não vai precisar do amor de ninguém. Se respeite e você não vai precisar do respeito de ninguém. Porque a gente não tem que precisar da aceitação, do amor e do respeito de ninguém. A gente pode amar e ser amado. A gente pode respeitar e ser respeitado. A gente pode ser aceito e aceitado, mas não precisa disso. Isso não é necessidade. Ninguém é deficiente a ponto de precisar disso. Deficiente de alma, deficiente de luz, de poder. Não é. A gente se faz e se permite ser quando joga o nosso poder na mão do outro, esperando a aceitação, o amor e o respeito do outro. Às vezes o outro não tem nem por si. E quem não tem por si, não tem pelo outro. E por que a gente espera? É outro será. Será que eu não... Será que eu realmente preciso esperar por isso? Teve a palavra precisar, a coisa já é um alerta. Todo o poder surge quando levamos o ego para conhecer a alma. E o poder cresce na medida que o ego se afina à alma e passam a entoar a mesma canção. O ego tem a sua importância. Ele é uma ferramenta importante até na definição da nossa personalidade. O problema é o ego exacerbado. E o ego trabalhando para a alma é o equilíbrio. Tudo o que é instrumento de dominação se transforma em ferramenta de libertação. Essa é a cura. Você só pode se libertar daquilo que te domina reconhecendo que é dominado. Eu tenho aqui este probleminha. Uai, eu preciso me libertar disso, sou. Aí precisa mesmo. Estou consciente. Eu tenho um problema, eu tenho a solução. Põe isso na cabeça de vocês. Todo problema tem solução. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Basta que eu diminua a expectativa, diminua o drama, diminua a potência de peso que eu estou dando para esse problema e enxergue ele do tamanho que ele é. Eu garanto
que a solução se torna muito mais visível. Eu vou marcando uns trechos aqui que eu acho importantes para depois pontuar para vocês. Entendi que para renascer é preciso entender quem ainda não sou, para somente depois conceber tudo aquilo que posso me transformar. Gente, a profundidade contida nessa frase. Entendo que para renascer, para que eu possa recomeçar, para que eu possa me reestruturar, eu primeiro preciso entender o que eu não sou. E aí sim, a partir disso, compreender tudo o que eu posso ser. Nós somos dotados de capacidades, habilidades inimagináveis. Mas a gente não confia. Aí entra aquele será, né? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Dá, pode sim. E este é o caminho do renascimento. Entender o que você não é, para se tornar aquilo que você pode ser. E é impossível conseguir isso sem humildade. A humildade é o gatilho da evolução. Nem melhor, nem pior. Diferente. Enquanto acreditar que sou especial, superior a tudo e a todos ao meu redor, estarei negando a necessidade de evolução. Enquanto achar que eu sou bambambam, né? Eu já falo a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote é quebrada, é a pior bolacha que tem. Mas tudo bem. Enquanto você achar o supra-sumo do supra-sumo, você se coloca numa condição. Reconhecer o seu valor é uma coisa. Eu reconheço o meu valor e me valorizo. Agora, se colocar acima dos outros, se achar o bambambam do bambambam, te coloca num ponto de estagnação. Você acha que você não precisa mais nada, nem evoluir, nem crescer, nem aprender? E isso é uma grande armadilha. Seja lá em que aspecto for da vida, a gente precisa o tempo todo caminhar e evoluir. Um momentinho. Você vê quantas vezes a gente transfere para os outros, né? Ele falando da menina da gente. Quando ele reconheceu, né? Com honestidade era preciso confessar que a ganância e o desequilíbrio imperaram sobre minhas vontades. Eu tinha transferido para ela os anseios, desejos e incompletudes do meu ego exacerbado, e não satisfeito a culpei, provocando o conflito. Quantas vezes, por conta de não atingir os nossos objetivos, a gente transfere nos outros, ou para os outros, as nossas frustrações, e a gente precisa estar muito atento para isso. Porque muitos conflitos são gerados dessa forma. E é aquilo, uma vez que a gente abre a boca para falar, uma palavra falada, ela não volta, é como uma flecha. Foi. Você pode até reconhecer, pedir desculpas, eu acho que isso é muito honroso, como ele, né, falou de pedir desculpas para a moça, mas o ideal é que a gente pondere, reflita, observe, se auto-observe, para não ter que dizer coisas das quais se arrependa depois. Porque muitas vezes nós estamos frustrados. Frustrados porque nós criamos expectativas, porque nós idealizamos situações de pessoas que não atingem essa expectativa e a gente se frustra. E muitas vezes a gente se pune porque o outro não atingiu a nossa expectativa, quando na verdade a única coisa que a gente precisava dizer é: é o real, eu preciso lidar com o real. A situação é essa, a pessoa é assim, está tudo bem. Eu não sou especial no sentido que ele trouxe aqui para o texto, né? Especial de estar acima, não estou acima de ninguém. Eu sou diferente. Cada um é único e está tudo bem. A humildade e a compaixão tinham me levado até a porta da minha alma. Muitos de nós que estamos aqui nesse canal, que acompanhamos textos e tantas outras, né? Tantos outros conteúdos, na verdade estamos na busca
né, de chegar às portas da alma. E chegar às portas dela realmente é se despir do orgulho, da soberba, do ego, da arrogância, da competição, do querer agradar todo mundo, do fazer bonito para os outros. Quanto mais você deixa lá fora o que é do mundo, mais você se conecta com o seu mundo interior. Essa é a sua alma. A gente não precisa de nada fora, porque a gente já tem tudo aqui dentro. E esse não é um ensinamento tão difícil de entender. O que a gente precisa é se descontaminar das coisas do mundo. Muitos buscam uma experiência espiritual, aqui eu canção, né, falando, muitos buscam uma experiência espiritual, a maioria somente diante de um problema de difícil solução. Chegam na busca de ajuda rápida e anseiam por um fenômeno sobrenatural. Dores da alma precisam de entendimento e transformação, de dentro para fora. Nenhuma experiência religiosa ou filosófica atingirá patamares mínimos se o indivíduo não se aventurar a sair da superfície da existência para um mergulho no fim de si mesmo. Lá está a alma. A alma é a essência do ser, o berço do amor, o elo com a vida, é a sua parte no todo. Quantas pessoas buscam solução nos outros, de novo, no guru, no trabalho, né, numa casa, né, de umbanda, candomblé, numa mesa mediúnica, com alguém lhe dando um coisinho para ele tomar, uma pílulazinha e acorda do outro dia, tudo belezinha. Não é assim. Não existe isso. Se alguém está te vendendo isso, me desculpa, tu estás fazendo um papel de palhaço. Existe algo chamado processo. E ele exige muito. Mas você é totalmente capaz de percorrer um caminho, um processo que vai te levar exatamente à tua essência. Não existe momento, deixa eu repetir isso aqui. Nenhuma experiência religiosa ou filosófica atingirá patamares mínimos se o indivíduo não se aventurar a sair da superfície da existência com um mergulho no fundo de si mesmo. Ou seja, não existe ritual externo que faça a parte que te cabe. Não existe religião, não existe terapia, não existe tratamento, não existe nada. Nada que faça o que cabe a você fazer por você, mergulhando fundo em si mesmo. As dores da alma precisam de entendimento e transformação. E você é o agente transformador da sua dor. Não é o outro. É você pegar aquela dor, reconhecê-la, pegar aquela dor, extrair a lição e soltar. Aprendi, entendi, captei a mensagem. E se você tem amor por você, amor, você faz. Porque é o amor, a grande força que move este universo. Por amor nós fomos criados. Antes de tudo, por Deus. O que nos leva ao sofrimento muitas vezes são as paixões. São aqueles sentimentos exacerbados, é aquela necessidade, né? Que nada supre, porque falta amor. Onde existe amor não falta nada. Nada. Quando as paixões nos movem, o amor fica de lado. Quando o amor é esquecido, abdicamos da nossa essência. Quando nos afastamos de nós mesmos, ficamos sem conexão com o grande mistério. E longe da alma, a vida perde a clareza, o sentido e o sabor. No entanto, mantenha a humildade, aperfeiçoe as demais virtudes todos os dias. Esse trabalho interno de movimentar essas forças da alma nos mantém conectados conosco e com o grande mistério que é Deus, a grande fonte, a inteligência suprema, o grande sol central, a luz de onde tudo provém. Veja, se a gente for parar para pensar,
o fato de Deus se fragmentar, né, em espíritos, super-almas, almas, fractais, isso também é humildade. Ele se desfragmentou e permitiu que todas essas partes suas pudessem evoluir, pudessem experienciar, pudessem vivenciar situações únicas. A gente tem assim um longo caminho pela frente, a gente ainda tem muito para desbravar. Mas se a gente realmente tiver humildade de se reconhecer como um ser em construção e ao mesmo tempo um ser de grande poder, quando a gente coloca a nossa alma na frente, a gente vai longe. Muito mais do que a gente possa imaginar. Você apenas chegou à porta de sua alma, nem ao menos entrou. Lá dentro existe um mundo ainda desconhecido e fantástico a ser revelado. Encante-se. Já pensou quando a gente puder alcançar de fato a nossa alma? A riqueza de conteúdo que a gente vai acessar? Eu não tenho dúvidas de que é um verdadeiro tesouro. Tá bom, minha gente? Esse texto, mais uma vez, magnífico, né, dessa página fantástica que é o Instituto IOSCAS. Amanhã é sexta? Amanhã é sexta. Amanhã a gente já volta com mais um conteúdo. Tá bom, criançada? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Gratidão pela companhia. Até amanhã, gente.